A paz do Senhor a todos os nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Quero desejar a todos uma boa tarde de terça-feira, né? Nós já fizemos a nossa leitura aqui do capítulo de número 3 do livro de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento. Dentro da nossa leitura, nós já fizemos algumas observações e nós tínhamos até muitos assuntos para tratar dentro desse capítulo 3, mas como o nosso tempo não é tão extenso, a gente decidiu utilizar apenas o último versículo do capítulo 3 de Marcos, que diz o seguinte: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Essa frase quem falou foi Jesus, quando ele estava reunido com a multidão que lhe ouvia. Chega alguém e diz a ele: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te chamam, né? Ele estava dentro de uma casa, né? E a multidão estava assentada ao redor dele. Então chegou alguém e disse isso para ele: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te chamam. E quando ele ouviu isso, né? Ele olha, a Bíblia diz que ele olha em redor para os que estavam sentados com ele ali, e ele diz ao informante: aquele que faz a vontade, né? Qualquer que fizer a vontade de Deus. Qualquer que fizer a vontade de Deus. Esse é meu irmão. Esse é minha irmã. Esse é minha mãe. Aí a grande questão é: qual é a vontade de Deus que Jesus está se referindo para que seja feita, para que assim sendo, possamos nos tornarmos como família de Jesus? Porque o que Jesus está deixando claro é que só se torna família dele, parte da família dele, quem faz a vontade de Deus. Então a grande questão está relacionada em qual é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, à luz da Bíblia, está relacionada a tudo aquilo que venha trazer proveito, né? Amar o próximo, tratar bem o próximo, querer o bem-estar daquele que lhe rodeia, daquele que está ao seu lado, cuidar dos órfãos, das viúvas, pregar o evangelho, dar bons conselhos, largar o pecado, vencer a si próprio e muitas outras coisas relacionadas a isso. Ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, não por obrigação, mas por gratidão, mas por adoração. Tudo isso faz parte deste leque de opções, que são muitas, quando se refere à vontade de Deus. Né? Então, Jesus ele está deixando claro que para fazer parte da sua família, e nesse aspecto é a família espiritual de Deus, e deve-se estar relacionado a alguém que cumpre, né, esses requisitos, vamos dizer assim, que se enquadra dentro destas opções, né, do que seria a vontade de Deus. Então, é muito importante que nós venhamos meditar nisto e entender que não basta somente dizer que é filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Né? Eu sou filho de Deus.
mas as minhas obras, as minhas atitudes, as minhas ações, elas não competem a alguém que é filho de Deus, que faz parte desta família de Deus. Eu só desejo mal para o irmão, só faço mal alheio. Tudo que eu faço é só para o mal. Como eu posso ser um filho de Deus relacionado a isso? Né? Então, fazer a vontade de Deus está relacionado a tudo aquilo que é bondoso. Né? Então, quando Jesus ele diz que, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe, ele está falando de boas ações. Fazer a vontade de Deus é fazer o que é bom, o que é correto, o que é justo, o que é digno, o que é aceitável diante de Deus. Então, para que eu compreenda o que é fazer parte desta família de Deus, de Jesus, né, quando ele disse, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, ou seja, fazer parte desse ciclo familiar, está muito relacionado ao tipo de atitude de vida que eu tenho. Porque fazer a vontade de Deus não é fazer o que eu quero, simplesmente. Ou o que me agrada, não. E sim é o que agrada a Deus. Mesmo que o que agrade a Deus não venha me agradar, vamos dizer assim. Porque tem coisas que Deus quer que seja, que muitas das vezes vai contrário às nossas próprias vontades. Né? Muitas das vezes a vontade de Deus, ela nem sempre vai ser favorável com aquilo que a gente deseja. Mas se eu quero fazer parte deste ciclo familiar, eu preciso me enquadrar dentro da vontade de Deus e não dentro da minha própria vontade. E muitas das vezes a vontade de Deus, esta vontade de Deus, ela requer sacrifícios e abnegações. Vai ser necessário muitas das vezes eu me abnegar de algumas coisas, abandonar outras, me desprender daquilo que não me edifica, daquilo que não me aproxima de Deus, para poder fazer a vontade do Senhor Deus. E às vezes fazer a vontade de Deus, às vezes vai na contramão. Porque nós, como seres humanos que somos, nós somos tendenciosos ao pecado, ao mal, né? A Bíblia diz que nós tendemos ao mal, ao pecado, né? E como é que eu posso fazer a vontade de Deus se eu não me desprendo do pecado? Como eu posso fazer a vontade de Deus se a minha vida ela é inteiramente baseada só no pecado, só nos desejos pecaminosos, só na vontade da carne? Não, eu preciso me desprender disso para poder eu conseguir fazer a vontade de Deus e, assim sendo, fazer parte desta família gloriosa. Né? Então é o conselho que Jesus deixa. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Ele não estava fazendo menosprezo à família dele maternal, no caso Maria como mãe e os irmãos que ele tinha. Não, ele não estava desprezando esses, não. Ele estava fazendo uma apresentação já para o lado espiritual. Então, que nós venhamos estar enquadrados dentro desse pensamento. Porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela também está relacionada dentro daquilo que nós devemos fazer concernente ao que Ele quer. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe nesta tarde maravilhosa. Eu deixo essa palavra de reflexão primeiro para mim e assim também para você. Que ela venha fazer um efeito transformador na nossa vida. Amém? Que a paz do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, e uma boa tarde.